Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Este é o segundo vídeo que integra a série de preparação para o exame da ANACOM para acesso à licença de rádio amador categoria 1. Portanto, eu já fiz um primeiro vídeo que lancei no dia 8 de junho de 2024 e, como pode ver, está disponível no Odyssey, mas não só, também está disponível no Dailymotion, no Rumble e no YouTube. Portanto, eu no primeiro vídeo cobri as questões da 1 a 26, então aqui vou cobrir mais 26 questões, portanto são as questões 27 a 52. Portanto, como pode ver, portanto, irei até esta questão a 52. Pergunta 27. A convolução de dois pulsos retangulares tem como resultado: resposta A, um pulso retangular; resposta B, um pulso triangular; resposta C, um pulso de amplitude infinita; e resposta D, um pulso de amplitude nula. A resposta correta é B, é um pulso triangular. Portanto, basicamente a convolução é uma operação matemática, portanto, baseada em integrais. Portanto, basicamente pode ser representada geometricamente como uma sobreposição progressiva de dois pulsos. Portanto, se eu tiver dois pulsos triangulares em que um destes vai se sobrepondo progressivamente ao outro e vai se afastando do mesmo, como eu irei explicar, eu vou ter então como resultado, portanto, a sobreposição destas duas áreas vai ter uma progressão de forma a dar um pulso triangular. Portanto, a resposta aqui está no Wikipedia. Portanto, este artigo do Wikipedia explica melhor do que eu. Portanto, basicamente são usadas duas funções f e g. Portanto, com os integrais dessas funções é produzida então uma terceira função que é baseada na sobreposição dessas áreas dos integrais. Portanto, aqui está uma representação, por exemplo, temos aqui um pulso F e um pulso G, e a convolução do F com o G, portanto, o pulso G é invertido, portanto é invertido na horizontal, e depois vai sendo sobreposto, portanto vai aqui andando, ao passo que o pulso F fica parado. Portanto, sobrepõe-se essas áreas dos pulsos e obtém-se então aqui esta função. Portanto, esta função é a convolução. Portanto, eu tenho aqui em baixo uma representação de uma convolução com dois pulsos retangulares. Portanto, a área sobreposta é a área amarela e este resultado é simplesmente a área que aparece a amarelo. Portanto, se fizermos o cálculo da área desta linha preta, e esta linha preta que está aqui a aparecer é a convolução. Portanto, a resposta correta então é B. A convolução de dois pulsos retangulares tem como resultado um pulso triangular. Pergunta 28. Como reage um condensador a uma corrente alternada? Resposta A. À medida que aumenta a frequência da corrente alternada aplicada, a reatância diminui. Resposta B. À medida que aumenta a frequência da corrente alternada aplicada, a reatância aumenta. Resposta C. À medida que aumenta a amplitude da corrente alternada aplicada, a reatância aumenta. E resposta D. À medida que aumenta a amplitude da corrente alternada aplicada, a reatância diminui. Portanto, o que é, desde já, portanto, convém responder aqui uma pergunta. O que é a reatância? Portanto, a reatância é a oposição que vem, portanto, da capacitância ou de indutância, portanto, sem contar com qualquer característica resistiva que um componente tem a uma corrente alternada. Portanto, nós sabemos que a reatância não aumenta nem diminui com a amplitude, portanto, podemos excluir a C e a D. Portanto, a reatância é independente da amplitude do sinal. Portanto, resta aqui a A e a B. Portanto, pode-se dizer que é a resposta correta.
Porquê? Porque um condensador tende a opor-se a uma corrente contínua e, por conseguinte, vai apresentar cada vez menos oposição à medida que a frequência da corrente que o atravessa aumenta. Portanto, com o aumento da frequência, a reatância com o efeito diminui. A B seria a característica de uma bobina, não de um condensador. Portanto, uma bobina tende a passar uma corrente contínua e, à medida que a frequência da corrente alternada que atravessa a bobina aumenta, a reatância então aumenta. Portanto, cada vez vai apresentar uma maior oposição a essa corrente alternada. Portanto, no Wikipedia é explicado o que é a reatância elétrica. Portanto, basicamente a reatância é a oposição que é apresentada a uma corrente alterna, portanto, por indutâncias e capacitâncias. Portanto, isto características do elemento está a ser atravessado. Portanto, e nós temos aqui a reatância capacitiva. A reatância capacitiva, que é o XC, de acordo com esta equação que está aqui, vai então diminuir com a frequência. Portanto, a frequência é um dos elementos que está no denominador. Portanto, com o aumento da frequência, vai então diminuir este valor da reatância. Portanto, temos aqui também uma secção acerca da reatância indutiva. Da reatância indutiva, portanto, dá-se o contrário. Portanto, com o aumento da frequência, vai aumentar então a reatância da bobina. Pergunta 29. Num condensador plano constituído por duas superfícies metálicas separadas por um isolante, a sua capacidade aumenta quando? Resposta A. Quando aumenta a área das superfícies metálicas. Resposta B. Quando diminui o afastamento entre as superfícies metálicas. Resposta C. Quando aumenta a constante dielétrica do isolante. E resposta D. Todas as respostas estão corretas. Portanto, na verdade, considerando que ao colocar dois condensadores em paralelo, a capacidade resultante portanto, será a soma das capacidades dos condensadores, podemos também inferir que a resposta A está correta. Portanto, nós ao aumentarmos a área das superfícies metálicas, estamos com o efeito como que a colocar mais condensadores em paralelo. Portanto, se nós colocássemos, por exemplo, um condensador em paralelo com a mesma área de placa que o existente, isso seria efetivamente igual a aumentar a área das superfícies metálicas para o dobro. Portanto, podemos fazer este raciocínio. Portanto, a está correta. A resposta B. Quando diminui o afastamento entre as superfícies metálicas. Portanto, também sabemos que ao colocarmos dois condensadores em série, imaginemos dois condensadores iguais, a capacidade do conjunto vai ser metade da capacidade de cada um dos condensadores. Portanto, o que está aqui a acontecer é que com o efeito nós estamos a aumentar o afastamento entre as superfícies metálicas. Portanto, para raciocinar, nós temos aqui um condensador, outro condensador em série. Isto com o efeito seria equivalente a ter um único condensador em que a distância entre as superfícies metálicas vai ser o dobro da distância das superfícies metálicas deste e deste condensador. Portanto, com o efeito, tomando o raciocínio oposto, se nós diminuirmos o afastamento entre as superfícies metálicas, também estamos a aumentar a capacidade do condensador. Claro que não é só vantagens. Nós, ao estarmos a diminuir o afastamento entre as superfícies metálicas, também estamos a diminuir a capacidade do condensador resistir a uma tensão mais elevada. Portanto, a tensão de disrupção do condensador vai diminuir. Portanto, por isso é que os condensadores para maior tensão e a mesma capacidade vão ser maiores. Resposta C. Aumenta a constante dielétrica do isolante. Também é verdade. Portanto, aumentar a constante dielétrica do isolante, com o efeito também estamos a aumentar
a capacidade do condensador, porque a constante dielétrica basicamente é aquilo que indica, portanto, a capacidade do isolante de guardar carga elétrica. Portanto, assim também é verdade. Portanto, com isto, todas as respostas estão corretas. Portanto, o Wikipedia fala aqui da capacidade, portanto, neste artigo aqui do condensador. Portanto, e dá-nos aqui uma equação, que é esta que está aqui, que diz que a capacidade é igual a constante dielétrica vezes a área a dividir sobre a distância. Portanto, com o aumento da distância diminui a capacidade, mas com o aumento da área e da constante dielétrica também vai aumentar a capacidade. Portanto, a resposta correta a 29 é então a D. Pergunta número 30. A reatância de um condensador é tanto maior quanto? Resposta A. Menor for a sua capacidade. Resposta B. Maior for a sua capacidade. Resposta C. Menor for a sua indutância. E resposta D. Maior for a sua indutância. Portanto, nós podemos já excluir a C e a D, porque a indutância não é a propriedade de um condensador ideal. Isto assumindo que o condensador que se fala aqui é um condensador ideal. Mesmo que fosse um condensador real, a indutância seria apenas um fator muito menor, portanto, manifestando-se numa indutância parasita, gerada pelos terminais do condensador. Portanto, aqui a resposta correta é a A, menor for a sua capacidade. Portanto, um condensador tanto mais se opõe a uma corrente alternada, quanto menor for a sua capacidade. Portanto, indo aqui ao artigo do Wikipedia acerca da reatância elétrica, vou aqui procurar pela secção da reatância capacitiva e é-nos dada aqui a equação, portanto, da reatância capacitiva, e podemos reparar que temos aqui a capacitância ou capacidade no denominador. O que é que isto quer dizer? Mantendo-se as outras variáveis com o mesmo valor, portanto, com o aumento da capacitância diminui a reatância capacitiva e vice-versa. Portanto, com a diminuição da capacitância vai aumentar a reatância capacitiva. Portanto, isto quer dizer que a resposta a 30 é a A. Pergunta 31. Em que consiste a reatância numa bobina? Resposta A. Oposição ao fluxo de corrente contínua causada pela resistência. Resposta B. Oposição ao fluxo de corrente alternada causada pela sua indutância. Resposta C. Uma propriedade de resistências ideais em circuitos de corrente alternada. E resposta D. Produção de uma grande faísca nos contactos do interruptor quando a alimentação de energia da bobina é desligada. A resposta correta aqui é B, oposição ao fluxo de corrente alternada causada pela sua indutância. Portanto, a resposta A fala de resistência, portanto, não é essa a reatância. A resposta C é basicamente o mesmo caso da resposta A, está aqui a falar de resistências, portanto, não é isto que consiste a reatância. E a resposta D, a produção de uma grande faísca nos contactos do interruptor, é consequência da indutância de uma bobina. Portanto, o que é que acontece? As bobinas tendem a opor-se a variações na corrente que as atravessa. Essa oposição é feita através da manifestação de uma tensão. Portanto, isso quer dizer que com a interrupção da corrente vai-se gerar uma grande tensão nos contactos do interruptor, porque a corrente vai ter que continuar a circular durante algum tempo e alguma coisa vai ter que ceder, e neste caso é o interruptor que vai ser disrompido com uma faísca. Portanto, isto é verdade também para os condensadores, se bem que trocando a tensão pela corrente. Neste caso, os condensadores resistem a variações de tensão. Portanto, e como é que eles resistem? Impondo grandes correntes no circuito. Pergunta 32. Qual das seguintes frases está correta? Resposta A. Numa bobina, à medida que aumenta a frequência da corrente alternada aplicada,
a reatância diminui. Resposta B. Numa bobina, à medida que aumenta a amplitude da corrente alternada aplicada, a reatância aumenta. Numa bobina, à medida que aumenta a amplitude da corrente alternada aplicada, a reatância diminui. E a resposta D. Numa bobina, à medida que aumenta a frequência da corrente alternada aplicada, a reatância aumenta. Portanto, nós podemos tomar aqui um raciocínio análogo àquele que tomámos anteriormente nesta resposta a 28. Portanto, qual é o raciocínio? Basicamente, a reatância não depende, portanto, da amplitude da corrente alternada, seja numa bobina ou num condensador. Portanto, podemos escolher aqui a resposta B e a C. Portanto, apenas são candidatas a resposta A e a resposta D. E neste caso, tratando-se de uma bobina, a resposta D é aquela que está correta. Portanto, numa bobina, à medida que aumenta a frequência da corrente alternada aplicada, a reatância vai aumentar. Portanto, isto é ao contrário do que acontece com o condensador, em que, com o aumento da frequência da corrente alternada, a reatância diminui. Portanto, esta resposta pode ser encontrada naquele artigo que vimos anteriormente. Portanto, na secção acerca da reatância indutiva. E temos aqui esta equação, portanto, da reatância indutiva, portanto, que é igual a 2π vezes a frequência vezes a indutância. E com o aumento da frequência vai aumentar então a reatância indutiva. Portanto, a resposta correta a 32 é então a D. Pergunta 33. O fator de qualidade de uma bobina é tanto maior? Resposta A. Quanto maior for a sua resistência parasita. Resposta B. Quanto menor for a sua resistência parasita. Resposta C. Quanto menor for o seu afastamento aos limites físicos do circuito em que está inserida. Resposta D. Quanto maior for o seu afastamento aos limites físicos do circuito em que está inserida. Portanto, o fator de qualidade não tem a ver com o afastamento aos limites físicos do circuito. Podemos então escolher a resposta C e a D. Tem a ver precisamente com a resistência parasita. Portanto, e no caso de uma bobina e do condensador também, tanto será maior quanto menor for a resistência parasita. Portanto, existe aqui este artigo no Wikipedia acerca do fator de qualidade. Portanto, isto tem a ver também com circuitos oscilatórios, portanto, circuitos RLC, por exemplo. E nós vemos que os circuitos que têm uma resposta sobreamortecida vão ter um fator de qualidade menor e normalmente nesses circuitos a resistência é que domina. Portanto, isto por arrastamento também se pode aplicar a componentes individuais. Tem a ver com a pureza, por assim dizer, dos componentes, portanto, no aspecto reativo. Portanto, quanto mais puro for um componente ou um circuito em termos reativos, maior será o fator de qualidade. Pergunta 34. Como devem ser posicionadas duas bobinas de forma a minimizar a indutância mútua? Resposta A. Com os seus eixos de enrolamento alinhados. Resposta B. Com os seus eixos de enrolamento em paralelo entre si. Resposta C. Com os seus eixos de enrolamento na perpendicular entre si. E resposta D. Ambas resguardadas no mesmo espaço blindado, não importando a orientação relativa dos seus eixos. A resposta correta é C, com os seus eixos de enrolamento na perpendicular entre si. Portanto, A e a B não são posições que minimizem a indutância mútua. E em relação à D, portanto, elas estão resguardadas num espaço blindado comum, portanto, vai-se aplicar o que se aplica na C, ou seja, para minimizar, nesse caso, vai ter que se colocar as bobinas com os eixos de enrolamento na perpendicular entre si e não de qualquer maneira. Portanto, para colocar as bobinas de qualquer maneira,
elas teriam que estar resguardadas cada uma em seu espaço blindado. Pergunta 35. O valor do coeficiente de autoindução de uma bobina cilíndrica é tanto maior quanto. Resposta A. Maior for a resistência interna da bobina. B. Maior for a capacidade entre as espiras da bobina. C. Maior for o número de espiras da bobina. E D. Todas as hipóteses anteriores estão corretas. Portanto, aqui quando se fala em coeficiente de autoindução, fala-se em indutância. Portanto, e a indutância de uma bobina será maior quanto maior for o número de espiras da bobina. Portanto, nós podemos tomar aqui um outro raciocínio. Por exemplo, colocamos aqui duas bobinas em série, no mesmo circuito. Portanto, assumindo que cada uma tem o mesmo número de espiras, por exemplo, cada bobina vai ter 4 espiras. E sabemos de antemão que, portanto, a indutância do conjunto vai ser equivalente, portanto, à soma das indutâncias de cada uma das bobinas. Portanto, como cada bobina tem 4 espiras, portanto, isto equivale a ter uma bobina de 8 espiras. Pergunta 36. O valor do coeficiente de autoindução de uma bobina cilíndrica depende, entre outros fatores. Resposta A. Do número de espiras e da permeabilidade magnética do material que constitui o seu núcleo. Resposta B. Do número de espiras e da resistência associada a essa bobina. Resposta C. Da permeabilidade magnética do material que constitui o seu núcleo e das capacidades entre as suas espiras. E D. Da constante dielétrica do material que constitui o seu núcleo e das capacidades entre as suas espiras. Portanto, a resposta correta à 36 é A. Portanto, a indutância ou o coeficiente de autoindução vão depender do número de espiras e da permeabilidade magnética do material que constitui o seu núcleo, entre outros fatores. A B não está correta, porque a indutância não vai depender da resistência associada à bobina. A C também não está correta, porque a indutância também não vai depender das capacidades entre as espiras da bobina. E a resposta D também não está correta, porque nenhum destes fatores vai determinar qual é o coeficiente de autoindução. Pergunta 37. Num transformador ideal, qual a relação entre as potências do primário e as potências do secundário? Portanto, a potência do primário é a potência que é fornecida ao transformador e a potência do secundário é a potência que é fornecida pelo transformador ao circuito a alimentar. Resposta A. São iguais. Resposta B. A potência do primário é maior do que a potência do secundário. Resposta C. A potência do secundário é maior do que a potência do primário. E resposta D. Não é possível estabelecer esta relação, pois dependerá de fatores que não são reconhecidos. Portanto, num transformador ideal não existe perda de energia. Portanto, não existem perdas no ferro nem nos enrolamentos devido à resistência. Portanto, o primário e o secundário são enrolamentos que não têm uma resistência inerente. Isto quer dizer que a potência fornecida ao primário vai ser igual à potência que é dada pelo secundário. Portanto, com o efeito, estas potências vão ser iguais. Se o transformador não fosse ideal, aí a resposta correta seria a B. Portanto, a potência do primário é maior do que a potência do secundário, visto que a potência que não vai para o secundário vai ser perdida no ferro e também nos enrolamentos. A resposta C simplesmente vai ser uma violação do princípio de conservação de energia, porque a potência que é dada no secundário nunca pode ser maior do que a potência consumida pelo primário. E a resposta D simplesmente não é verdade, porque contradiz diretamente a A. Portanto, os fatores são conhecidos e sabe-se que num transformador ideal as potências vão ser iguais. Pergunta 38. A que parte do transformador se liga normalmente a fonte de energia? Resposta A. Ao secundário do transformador.
Resposta B, ao primário do transformador. Resposta C, ao núcleo do transformador. E resposta D, às placas do transformador. Portanto, a fonte de energia vai se ligar normalmente ao primário do transformador, sendo que o secundário do transformador vai ser ligado então ao circuito alimentar. A resposta C e a D não estão certas, portanto o núcleo do transformador não é energizado e as placas do transformador só fazem sentido se estivermos a referir às placas, aos elementos em E e em I, portanto em ferro macio, que constituem o núcleo do transformador. Portanto, resumindo e concluindo, a resposta à pergunta 38 é a B, portanto o transformador vai ser ligado à fonte de energia pelo primário. Pergunta 39. O primário de um transformador com 100 espiras é percorrido por uma corrente de 10 A. Qual será a corrente no secundário do transformador se este tiver 1000 espiras? Resposta A, 1 A. Resposta B, 10 A. Resposta C, 100 A. E resposta D, 0,1 A. Portanto, aqui temos um transformador elevador de tensão, porque o número de espiras do secundário é maior do que o número de espiras do primário. Como temos aqui uma relação de 10 para 1, isto quer dizer que a tensão no secundário vai ser 10 vezes maior do que a tensão no primário e a corrente vai funcionar ao contrário. Portanto, como as potências no primário e no secundário são iguais, isto quer dizer que a corrente no secundário, ou seja, a corrente que está a ser consumida no secundário, vai ser 10 vezes menor do que a corrente que o primário exige. Então, neste caso, a resposta correta é A, 1 A. Portanto, eu para justificar este cálculo e este raciocínio, portanto, eu sei que a potência do primário num transformador ideal vai ser igual à potência do secundário. Portanto, e eu sei que a potência é igual à tensão vezes a corrente. Portanto, isto quer dizer que a tensão do primário vezes a corrente do primário vai ser igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Portanto, eu também sei que a tensão do secundário é ditado pelo número de voltas entre o primário e o secundário, portanto a relação das voltas e a tensão do primário. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que a tensão do secundário a dividir pela tensão do primário vai ser igual ao número de voltas do secundário a dividir pelo número de voltas do primário é igual à tensão do secundário a dividir pela tensão do primário. Portanto, estas relações mantêm o mesmo rácio. Portanto, o que é que eu preciso fazer? Preciso colocar Vs sobre Vp em evidência. Portanto, também posso dizer que Tp sobre Ts vai ser igual a Vp sobre Vs. Portanto, eu vou usar aqui esta segunda relação que até é mais fácil. É para ser mais fácil até. Portanto, eu vou colocar então Vp sobre Vs em evidência. Portanto, Vp mantém-se no mesmo lado. O Vs passa a dividir para este lado. Isto é igual a IS sobre IP. Portanto, eu agora vou ter que substituir o Vp sobre Vs porque está aqui nesta relação. Então vai ser igual a Tp sobre Ts, que é o número de voltas do primário dividido pelo número de voltas do secundário, vai ser igual a S sobre IP. Portanto, aqui de acordo com o exercício, o que nós queremos saber é então
a corrente no secundário. Portanto, nós temos que colocar aqui o IS em evidência, e ainda bem que eu troquei aqui os rácios, portanto inverti os rácios, isto ia ser mais fácil assim, ou seja, é muito fácil colocar o IS em evidência. Portanto, a corrente do secundário vai ser igual então à tensão, o número de voltas do primário sobre o número de voltas do secundário. E vou já agora abrir parênteses, visto que o IP vai passar então a multiplicar. Portanto, eu creio que está tudo correto. Portanto, vou então fazer o cálculo. Portanto, o número de voltas do primário é 100 espiras, a dividir pelo número de voltas do secundário, que são 1000 espiras, vezes a corrente que o primário está a consumir, que é 10 amperes. Portanto, eu até mantenho aqui as unidades. Portanto, isto tudo vai ser então igual. Portanto, 100 sobre 1000 é 0,1. 0,1 vezes 10 amperes. E a conta é muito fácil, vai dar aqui 1 ampere. Portanto, a resposta correta a 39 é então a 1 ampere. Pergunta 40. Qual a tensão no secundário de 500 espiras de um transformador se o primário de 2250 espiras do transformador tiver a ser alimentado com uma tensão alternada de 120 volts? Resposta A, 2,37 kV. Resposta B, 540 volts. Resposta C, 26,7 volts. E resposta D, 5,9 volts. Portanto, estes cálculos que nós estivemos a fazer vão ser muito úteis. Eu tenho então que pegar aqui, por exemplo, numa relação destas. Vou pegar na relação que me vai dar mais jeito. Portanto, eu preciso então de saber qual é a tensão do secundário. Portanto, tenho que ver aqui qual é a relação em que me dá mais jeito de colocar a tensão do secundário em evidência. Vou apagar isto para não fazer confusão. E vou usar aqui esta relação. Portanto, vou colocar a tensão do secundário em evidência. Portanto, isto passa a ser igual à tensão do primário sobre a número de voltas do secundário sobre o número de voltas do primário vezes a tensão do primário. Portanto, temos aqui então esta equivalência. Vou só pôr isto como deve ser. E já temos aqui a tensão do secundário em evidência. Portanto, agora calcular é muito simples. Aliás, nem precisávamos fazer isto. Isto aqui era a tensão do primário. Podemos manter aqui a igualdade. Não é preciso fazer equivalência. Portanto, aqui estamos a calcular VS, que é a tensão do secundário. Portanto, o número de voltas do secundário. Tenho aqui um secundário de 500 espiras. Sobre o número de voltas do primário, que é 2250 espiras. Isto tudo. Portanto, eu já agora vou colocar parênteses para ficar explícito as prioridades. Portanto, aqui a operação de divisão é prioritária, vezes vezes a tensão do primário, que são 120 volts.
Portanto, eu vou fazer aqui o cálculo. Eu posso simplesmente fazer 120 vezes 500 a dividir por 2250. Portanto, a tensão no secundário vai ser 26,667 volts. Ou neste caso é a resposta C, portanto 26,7 volts. Portanto, isto é um valor arredondado. Qualquer das maneiras, não seria muito difícil chegar a este resultado. Nós podemos à partida excluir aqui dois valores. Isto porquê? Porque se a gente tem 500 espiras no secundário do transformador e o primário é 2250 espiras, isto vai ser então um transformador abaixo da tensão. Quer dizer que a tensão do secundário vai ter que ser mais baixa. Portanto, à partida também se excluíam logo as respostas A e a B. Portanto, agora para decidir se é C ou se é D, aí sim seria preciso alguns cálculos, mas de qualquer das maneiras, pela relação, percebe-se que pode ser mais a C do que a D. Pergunta 41. Pretende-se adaptar um circuito cuja impedância de saída é de 15 ohm, com a entrada do amplificador cuja impedância é de 50 ohm. Qual deverá ser a relação entre o número de espiras no primário e no secundário do transformador de impedâncias? Resposta A. O número de espiras no secundário deverá ser maior do que o número de espiras no primário. Resposta B. O número de espiras no primário deverá ser maior do que o número de espiras no secundário. Resposta C. O número de espiras no primário deverá ser igual ao número de espiras no secundário. E resposta D. Nenhuma das hipóteses anteriores está correta, pois um transformador nunca poderá servir como transformador de impedâncias. Portanto, a resposta D não poderia estar mais errada. Qualquer transformador, seja ele de potência ou de sinal, é inerentemente um transformador de impedâncias. Por exemplo, basta ver o caso de um transformador típico utilizado em aparelhos, portanto, para baixar a tensão do primário é superior à tensão do secundário, portanto é um transformador abaixador. O número de espiras no primário vai ser superior ao número de espiras no secundário e a corrente no secundário vai ser maior do que a corrente no primário. Portanto, isto indica que de facto a impedância do primário vai ser superior à impedância do secundário. Portanto, isto no caso de um transformador abaixador de tensão. Se quiséssemos ver num transformador elevador de tensão, seria ao contrário, portanto, a impedância do secundário seria maior do que a impedância do primário. E com isto, de facto, já respondemos aqui a esta resposta. Portanto, a resposta correta é A. O número de espiras do secundário deverá ser maior do que o número de espiras do primário. Portanto, isto trata-se de um transformador elevador de tensão, portanto, cuja impedância do secundário é maior do que a impedância do primário. Portanto, para analisar aqui a questão, nós temos que adaptar um circuito cuja impedância de saída é de 15 ohms, ou seja, isto quer dizer que o primário do transformador terá de ter uma impedância igual para casar as impedâncias. Portanto, isto é o tal casamento de impedâncias. Isto porquê? Porque nós queremos transferir a máxima potência possível, portanto, a impedância de saída do circuito vai se adaptar à impedância de entrada ou a impedância do primário do transformador. A impedância de entrada do transformador vai ter que casar com a impedância de saída, aliás, a impedância de entrada do amplificador vai ter que casar com a impedância de saída do transformador, novamente para a máxima transferência de potência, ou seja, para um bom casamento de impedâncias. Portanto, o transformador que eu vou utilizar vai ter uma impedância do primário, ou impedância de entrada de 15 ohms, e vai ter uma impedância do secundário, ou impedância de saída de 50 ohms. Portanto, a resposta correta é então a A. Eu também posso chegar a esta conclusão com cálculos. Portanto, eu tenho aqui duas equações. Uma que nos dita a relação entre as tensões do secundário e do primário consoante a relação
do número de voltas do secundário e do primário. Portanto, o número de voltas do secundário sobre o número de voltas do primário vai ser igual à tensão do secundário sobre a tensão do primário. E depois tenho aqui outra equação para as correntes, mas neste caso, portanto, o número de voltas do secundário sobre o número de voltas do primário vai ser igual à corrente do primário sobre a corrente do secundário. Portanto, também sabemos que a impedância do primário é igual à tensão do primário sobre a corrente do primário e que a impedância do secundário vai ser igual à tensão do secundário sobre a corrente no secundário. Portanto, eu devo frisar que a impedância aplica-se num caso de corrente alterna, portanto, os transformadores só funcionam em regimes de corrente alterna. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Colocar, portanto, o número de voltas do secundário sobre o número de voltas do primário ao quadrado, portanto, colocar este rácio ao quadrado. Portanto, e que o efeito é como se nós tivéssemos, portanto, o número de voltas do secundário sobre o número de voltas do primário, portanto, a multiplicar pelo número de voltas do secundário sobre o número de voltas do primário. Nós temos então que substituir um dos membros desta multiplicação por Vs sobre Vp, de acordo com esta igualdade de cima, e o outro membro por Ip sobre Is, portanto, de acordo com esta igualdade que está aqui mais em baixo. Portanto, o esforço a seguir é colocar a tensão do secundário sobre a corrente no secundário e a tensão do primário sobre a corrente no primário. Isto para quê? Para depois substituirmos, portanto, este membro por Zs, este membro da divisão, e depois o outro membro, portanto, Vp sobre Ip por Zp. E chegamos então aqui a esta igualdade, portanto, o rácio das voltas do secundário sobre as voltas do primário ao quadrado vai ser então igual à impedância do secundário sobre a impedância do primário. Portanto, o que é que isto nos diz? Diz que num transformador cujo número de voltas do secundário é superior ao número de voltas do primário, a impedância do secundário vai ser maior do que a impedância do primário. Daí eu chegar então a esta resposta A. Pergunta 42. Um display de 7 segmentos poderá ser construído com um determinado tipo de diodos. A que tipo de diodos nos referimos? Resposta A. Diodos varicapes. Resposta B. Diodos Schottky. Resposta C. Diodos LED. E a resposta D. Diodos Zener. Portanto, um display de 7 segmentos terá que ser construído com diodos LED, ou seja, com diodos emissores de luz. Portanto, LED vem do acrónimo em inglês de Light Emitting Diode. E tipicamente um display de 7 segmentos poderá ter 7 ou 8 diodos LED. Portanto, esses diodos podem ser organizados no arranjo de cátodo comum, portanto com todos os cátodos ligados, ou no arranjo de ânodo comum, portanto com os ânodos dos diodos todos ligados entre si. Portanto, tipicamente estes displays podem ter um ponto decimal, portanto terão 8 diodos LED, ou podem não ter ponto decimal e terão 7 diodos LED incluídos. Pergunta 43. O que é um varicap? Resposta A. É um diodo que emite luz. Resposta B. É um diodo habitualmente usado em pontes retificadoras. Resposta C. É um diodo com uma elevada velocidade de comutação. E resposta D. É um diodo com capacidade variável em função da tensão que lhe é aplicada. Portanto, a resposta correta é D, como o nome sugere. Portanto, é um diodo com capacidade variável. Portanto, estes diodos são utilizados em regime de tensão contínua. Portanto, devo eu frisar. Normalmente, a capacidade tende a diminuir com o aumento da tensão que lhes é aplicada. Isto porquê? Porque nestes diodos, portanto, estes diodos tipicamente são inversamente polarizados. E o que acontece é que nesse regime, portanto,
isto é uma propriedade que existe em todos os diodos, mas é mais exacerbada nos varicapes, é que nesse regime, portanto, quanto maior a tensão inversa, maior se torna a zona de depleção. Portanto, efetivamente, ao aumentarmos a zona de depleção, é como se estivéssemos a afastar as placas de um condensador. Portanto, estamos a aumentar a espessura da camada isolante. Portanto, efetivamente, estamos a diminuir a capacidade. Portanto, a resposta A não é, porque um diodo que emite luz tipicamente é um diodo LED, um Light Emitting Diode. A B também não é, portanto, um diodo que é habitualmente usado em pontes retificadoras é um diodo que permite, portanto, passar correntes elevadas, portanto é um diodo retificador. E a C também não é, porque a C refere-se a um diodo Schottky, portanto que é um diodo para velocidades mais elevadas de comutação. Pergunta 44. Quando é que ocorre a polarização inversa de um diodo? Resposta A. A polarização inversa de um diodo ocorre quando o ânodo fica submetido a um potencial positivo relativamente ao cátodo. Resposta B. A polarização inversa de um diodo ocorre quando este é instalado na parte superior de um circuito impresso. Resposta C. A polarização inversa de um diodo ocorre quando este é instalado na parte inferior de um circuito impresso. E resposta D. A polarização inversa de um diodo ocorre quando o cátodo fica submetido a um potencial positivo relativamente ao ânodo. Portanto, o facto de um diodo estar polarizado diretamente ou inversamente não tem a ver com a sua posição na placa de circuito impresso, nem com a orientação. Portanto, a B e a C não estão corretas. Na resposta A, portanto, se o ânodo está a um potencial mais positivo do que o cátodo, o diodo está em regime de polarização direta, portanto, está a deixar passar a corrente, portanto, desde que a tensão seja superior, portanto, à tensão típica de 0,7 volts. Portanto, isto se considerarmos um diodo de silício vulgar. E a resposta correta é a D. A polarização inversa de um diodo ocorre quando o cátodo fica submetido a um potencial mais positivo do que o ânodo. Portanto, aí neste regime o diodo está em polarização inversa, portanto o diodo está a bloquear a passagem de corrente. Pergunta 45. O que é a corrente de fuga num diodo bipolar de germânio? Resposta A. É a corrente que passa no diodo a muito altas frequências devido a efeitos capacitivos parasitas. Resposta B. É a corrente que passa no diodo a muito baixas frequências devido a efeitos indutivos parasitas. Resposta C. É a corrente que passa no diodo quando está inversamente polarizado. E resposta D. É a corrente que passa no diodo quando está diretamente polarizado. Portanto, a corrente de fuga não tem a ver com regimes de altas ou baixas frequências. Portanto, isto só se justifica quando o diodo está inversamente polarizado, daí o nome corrente de fuga. Portanto, é a corrente que passa no diodo quando está inversamente polarizado. Portanto, o que é que se refere a corrente de fuga? É a corrente residual que passa sempre num diodo, portanto, estando este inversamente polarizado, daí o nome corrente de fuga. Pergunta 46. Qual das seguintes opções descreve a construção de um transistor MOSFET? Resposta A. A porta é formada por uma junção de tensão inversa. Resposta B. A porta está separada do canal por uma camada fina isolante. Resposta C. A fonte está separada do dreno por uma camada fina isolante. E resposta D. A fonte forma-se pelo depósito de metal em silício. Portanto, a sigla MOSFET vem de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Portanto, é um transistor de efeito de campo com uma camada fina isolante de óxido metálico. Portanto, a resposta correta é B, porque esta camada fina isolante
constitui então a porta. Portanto, a porta está separada do canal por uma camada fina isolante. E eu vou então aqui fazer um desenho da construção de um transistor deste tipo. Portanto, temos aqui uma peça de silício dopada de forma a ser do tipo P. E depois tenho aqui duas regiões dopadas de forma a constituírem silício do tipo N. Portanto, isto vai ser o típico transistor canal de tipo N e eu vou explicar porque é que o canal é do tipo N. Portanto, tenho então aqui a fonte, vou pôr aqui um S de source, tenho aqui o dreno, vou pôr aqui um D de drain e depois tenho aqui a porta, vou pôr aqui um G de gate. Portanto, esta porta é uma peça metálica e depois aqui no meio tenho um isolante. Portanto, este isolante vai ser óxido metálico. Portanto, e cá está. A porta então está separada do canal. Portanto, o canal vai se formar aqui quando se aplica uma tensão. Vai ser um canal do tipo N. E a porta está então separada do canal por uma camada fina isolante. Portanto, o que é que acontece com o MOSFET? Se eu não colocar aqui uma tensão na gate ou na porta, portanto não tenho aqui condução, porque tenho aqui duas regiões tipo N separadas por uma região tipo P. Ao aplicar aqui uma tensão, vou formar aqui um canal de tipo N, e este canal vai passar a conduzir. Portanto é assim que funciona um transistor MOSFET tipicamente. Depois existem outros modos de condução, em que, por exemplo, o canal N já está formado, mas o transistor vai funcionar em modo de depleção. Portanto, ao aplicar uma tensão inversa, vou, digamos, depletar aqui este canal de tipo N. Portanto, para falar aqui mais acerca dos transistores MOSFET, existe aqui este artigo. Portanto, aqui está a construção típica. Portanto, temos aqui transistores em modo de habilitação. Portanto, em que o canal não está inicialmente formado, mas vai ser formado. Portanto, isto é um transistor do canal tipo P. E depois também temos transistores com canal tipo N. E portanto temos aqui também transistores que funcionam em modo de depleção do tipo com canal tipo P e com canal tipo N. Pergunta 47. Qual das seguintes opções constitui um teste de grande utilidade para um transistor de silício NPN em que a junção PN está polarizada diretamente? Resposta A. Medir a resistência entre a base e o emissor com um ohmímetro. A medida deve ser cerca de 6 a 7 ohms. Resposta B. Medir a resistência entre a base e o emissor com um ohmímetro. A medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 ohm. Resposta C. Medir a tensão entre a base e o emissor com um voltímetro. A medida deve ser de cerca de 6 a 7 volts. E resposta D. Medir a tensão entre a base e o emissor com um voltímetro. A medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 volts. Portanto, vamos escolher aqui a e a B, porque nunca se mede a resistência diretamente num circuito que esteja energizado. Portanto, isso vai afetar as medidas e também não haveria ponto em estar a medir a resistência. O que é necessário medir é a tensão entre a base e o emissor com voltímetro. Portanto, neste caso, nós sabemos que um diodo diretamente polarizado vai apresentar uma queda de tensão de 0,6 a 0,7 volts e a junção PN entre a base e o emissor não é nada mais nada menos do que um diodo. Portanto, a resposta correta é D. Medir a tensão entre a base e o emissor com voltímetro e a medida deve ser cerca de 0,6 a 0,7 volts. Portanto, eu tenho aqui este artigo no Wikipedia. Estes símbolos esquemáticos
representam os transistores do tipo PNP e NPN. Portanto, basicamente, a junção base-emissor é representada com uma seta. Portanto, a orientação da seta é como se simulasse a orientação de um diodo, porque isto no fundo é um diodo. Portanto, independentemente do tipo de transistor, há que medir aqui a tensão e ver se a tensão se situa entre 0,6 e 0,7 volts quando o transistor está diretamente polarizado. Pergunta 48. Em que consiste o beta de um transistor de junção bipolar? Resposta A. Na frequência à qual o ganho de corrente é reduzido a 1. Resposta B. Na variação de corrente do coletor em relação à corrente de base. Resposta C. Na tensão de ruptura da junção base-coletora. E resposta D. Na velocidade de comutação do transistor. Portanto, o beta consiste na variação da corrente do coletor em relação à corrente da base. Portanto, basicamente, o beta vai ser igual à corrente no coletor sobre a corrente na base. Portanto, indo aqui novamente ao artigo que vimos anteriormente, portanto, tenho aqui a definição de beta, e o beta vai ser então a corrente do coletor sobre a corrente da base. Pergunta 49. O que significa a sigla CMOS? A. Common Mode Oscillating System. B. Complementary Mica Oxide Silicon. C. Complementary Metal Oxide Semiconductor. E D. Complementary Metal Oxide Substrate. Portanto, a sigla CMOS é Complementary Metal Oxide Semiconductor. Portanto, é um tipo de tecnologia em que são utilizados transistores complementares, portanto, transistores do tipo N e do tipo P em conjunção. Portanto, estou aqui a falar de MOSFETs. Este tipo de tecnologia permite ter aqui uma corrente baixa de consumo comparada com outras tecnologias, por exemplo o NMOS, em que se é utilizado um tipo de transistor para estabelecer os sinais de saída. Pergunta 50. Como se compara a impedância de entrada DC na porta de um transistor de efeito de campo, um FET, com a impedância de entrada DC de um transistor bipolar? Resposta A. Não podem ser comparadas sem se saber o valor de tensão da fonte. B. O FET tem uma impedância de entrada baixa, o transistor bipolar tem uma impedância de entrada elevada. Resposta C. O FET tem uma impedância de entrada elevada e o transistor bipolar tem uma impedância de entrada baixa. E D. A impedância de entrada de um FET é igual a do transistor bipolar. Portanto, podemos já escolher a A. Portanto, visto que a impedância não tem muito a ver com o valor de tensão da fonte. Portanto, e se nós analisarmos como é que é a porta de um FET face à base de um transistor bipolar, portanto, a porta de um FET e sobretudo do MOSFET está isolada do canal, portanto tem uma camada isolante de óxido metálico, ao passo que portanto, a base de um transistor bipolar constitui um diodo juntamente com o emissor do mesmo transistor. Portanto, é de esperar que o FET tenha uma impedância de entrada mais elevada do que a do transistor bipolar. Portanto, a resposta correta então é a C. O FET tem uma impedância de entrada elevada e o transistor bipolar tem uma impedância de entrada baixa. Pergunta 51. Qual a vantagem de dispositivos lógicos CMOS sobre dispositivos TTL? Resposta A. Capacidade de saída diferencial. Resposta B. Baixa distorção. Resposta C. Imune a danos causados por descargas estáticas. E resposta D.
baixo consumo de energia. Portanto, a vantagem dos dispositivos lógicos CMOS sobre os dispositivos TTL, ou seja, dispositivos feitos com transistores bipolares, portanto TTL são estes tipos de dispositivos, é mesmo o baixo consumo de energia. Portanto, a C seria uma desvantagem de dispositivos lógicos CMOS que tipicamente são mais suscetíveis a danos por descargas eletrostáticas. Agora, a última pergunta deste vídeo, que é a pergunta 52. A montagem de um emissor comum caracteriza-se pela seguinte configuração. Resposta A. Emissor à massa em corrente alterna. Sinal de entrada entre a base e o emissor e o sinal de saída entre o coletor e o emissor. Resposta B. Coletor à massa em corrente alterna. Sinal de entrada entre a base e o emissor e sinal de saída entre o emissor e a massa. Resposta C. Base à massa em corrente alterna. Sinal de entrada entre o emissor e a base e sinal de saída entre o coletor e a base. E a resposta D. Nenhuma das respostas anteriores está correta. Portanto, a resposta correta é A. O emissor está à massa, portanto é uma montagem em emissor comum. O sinal de entrada faz-se entre a base e o emissor e o sinal de saída entre o coletor e o emissor. Portanto, se o coletor tiver à massa, é uma montagem em coletor comum, e se a base tiver à massa, é uma montagem em base comum. Posto isto, da minha parte é tudo. Eu espero que tenha gostado deste vídeo, portanto, deste segundo vídeo de 8 vídeos da série. Portanto, nos próximos vídeos irei então responder às restantes questões. Portanto, no próximo vídeo abordarei mais 26 questões a partir da 53. Se tiver, entretanto, alguma dúvida que queira colocar, por favor, disponha da secção de comentários. E até uma próxima.